Capítulo 13. A mendiga. O inverno foi extremamente rigoroso. Havia dias em que Sara tinha de avançar pela neve para fazer os recados de que era incumbida. Havia outros bem piores, em que a neve derretida se misturava com a lama, formando uma espécie de lodo. Outras vezes, o nevoeiro era tão denso que os candeeiros nas ruas ficavam acesos todo o dia. E Londres tinha o mesmo aspecto que naquela tarde há tantos anos, em que a carruagem percorrera as largas ruas da cidade com Sara sentada no seu interior, encostada ao ombro do pai. Nesses dias, a casa da família grande tinha um ar ainda mais acolhedor e apetecível. E pela janela do escritório onde se encontrava o cavalheiro indiano, via-se o clarão da lareira, emprestando a tudo em redor um tom quente e dourado. As águas furtadas pareciam a Sara ainda mais frias e sombrias do que nunca. E também lhe parecia já não haver poentes magníficos, nem auroras gloriosas, e raramente se viam as estrelas. As nuvens que pendiam sobre a trapeira eram ora cinzentas, ora negras, desfazendo-se em chuva torrencial. Às 4 da tarde, mesmo quando o nevoeiro não era muito cerrado, a luz do dia desvanecia-se. Quando por algum motivo tinha de ir ao quarto, Sara era obrigada a acender uma vela. As criadas da cozinha desanimavam, e isso deixava-as ainda mais mal-humoradas do que de costume. Beck era obrigada a trabalhar como uma pequena escrava. Se não fosse por si, Miss, e pela história da Bastilha, e de eu ser a prisioneira sua companheira, acho que morreria, disse ela certa noite a Sara. A Bastilha parece agora ainda mais verdadeira, não é? A cada dia que passa, a patroa assemelha-se mais a uma carcereira. Até parece que estou vendo as enormes chaves que ela carrega. E a cozinheira não fica atrás. Conte-me mais coisas, Miss. Fale-me da passagem subterrânea que cavamos por baixo das paredes. Sim, eu vou te contar algo mais caloroso. Vai buscar a tua colcha e enrola-se nela, que eu vou buscar a minha. Aninhamo-nos juntas na cama e eu vou te falar da floresta tropical onde o macaco do cavalheiro indiano vivia. Quando eu o vejo sentado na mesa junto à janela, olhando para a rua, com aquela expressão saudosa, eu fico sempre com a certeza de que ele está pensando na floresta, onde ele se pendurava pela cauda nos ramos dos coqueiros. Pergunto-me quem o terá pego e se terá deixado para trás uma família que dependia dele para pegar cocos. Isso é mais reconfortante, Miss. Mas sob muitos aspectos, mesmo a Bastilha é animadora quando é a menina que está falando dela, disse Beck. É porque você se distrai e isso faz você pensar em outra coisa, explicou Sara, embrulhando-se na colcha, até só deixar de fora o seu rosto moreno. É uma coisa que eu já reparei muitas vezes. Quando o nosso corpo se sente desconfortável e triste, nós temos que fazer a mente pensar em outra coisa. Você consegue fazer isso, Miss? Murmurou Beck, olhando-a com tanta admiração. Sara franziu as sobrancelhas por um momento.
Algumas vezes eu consigo e outras não, mas quando sou capaz, eu sinto-me muito melhor. Creio que qualquer pessoa seria capaz de fazer isso se praticasse o suficiente. Eu tenho praticado bastante ultimamente e começa a ser mais fácil do que era antes. Quando as coisas me parecem horríveis, mesmo horríveis, eu penso com todas as minhas forças que eu sou uma princesa. Digo para mim mesma: sou uma princesa, uma fada princesa. E como sou uma fada, nada vai me magoar e nem me tornar desconfortável. Você nem imagina o quanto isto me ajuda a esquecer, concluiu Sara com uma risada. Tinha muitas oportunidades para fazer a sua mente pensar em outras coisas, e muitas ocasiões para provar a si mesma se era ou não uma princesa. Contudo, uma das mais difíceis provas a que foi sujeita ocorreu num dia particularmente horrível, que nos anos seguintes jamais esqueceria. Durante vários dias chovera sem parar. Um nevoeiro frio e desagradável invadira as ruas, lamacentas e escorregadias. Toda a cidade estava coberta por um palho de névoa e chuva miudinha. É claro que havia vários recados demorados e cansativos para fazer, como acontecia sempre em dias como aquele. E Sara foi mandada à rua, uma e outra vez, acabando por ficar com a roupa encharcada. As absurdas penas do seu velho chapéu tinham um ar ridículo, mais ridículo do que nunca, e as botas rotas que estavam se rasgando estavam repassadas de água e não aguentariam mais chuva. Fora isso, fora privada do almoço, pois Miss Minchin decidira castigá-la. Ela estava tão enregelada, tão esfomeada e cansada, que ganhou um ar macilento. E de vez em quando, algum transeunte com uma alma mais bondosa olhava para ela com súbita compaixão. Porém, Sara não se dava conta disso. Avançava apressada, tentando obrigar sua mente a pensar em outra coisa. Era realmente muito necessário. Fazia de conta e imaginava com todas as suas forças que restavam, mas naquele dia isso estava a revelar uma grande provação. E por uma vez ou duas ela ficou mesmo com a sensação de que a sua estratégia estava a deixando com mais frio e fome, em vez de o contrário. Perseverou obstinadamente ao mesmo tempo que a água lamacenta entrava nas botas estragadas e o vento tentava arrancar o casaco. Sara caminhava e conversava comigo mesma, mas não falava em voz alta e nem mexia os lábios. Vamos imaginar que a roupa que eu trago vestida está seca. Faz de conta que eu tenho boas botas, um casaco comprido e grosso, meias de lã e um chapéu de chuva. E imagine-se que quando me aproximava da padaria onde vende pãezinhos doces, eu encontrava meio shilling que não pertencia a ninguém. Nesse caso, eu entraria na loja, compraria 6 pãezinhos que teriam sido acabados de serem feitos e vou comer todos, uns a seguir os outros, sem parar. Às vezes acontecem coisas muito estranhas neste mundo. Foi certamente uma coisa muito estranha a que sucedeu então a Sara. Atravessava a rua ao mesmo tempo que ia, absorta naqueles pensamentos. Uma espessa camada de lama cobria a estrada e ela teve que escolher com muito cuidado aonde colocava os pés. Se bem que não houvesse muito por onde fazê-lo, avançava devagar, de olhos cravados no chão. E foi por isso
que mesmo ao chegar ao passeio do outro lado, à calçada, viu uma coisa a cintilar na sarjeta. Era uma moeda prateada, pequena, já pisada por muitos pés, mas ainda capaz de brilhar um pouco. Não era bem meio shilling, mas o melhor que se podia arranjar a seguir a isso, uma moeda de 4 dinheiros. Num segundo estava na mão de Sara. Oh, é verdade! É verdade! Exclamou ela, mal acreditando nos seus olhos. Então, acreditem ou não, olhou para a loja que tinha à sua frente e constatou que era uma padaria. Uma mulher robusta de faces rosadas, ar alegre e maternal, colocava na vitrine um tabuleiro de deliciosos pãezinhos doces, acabados de serem tirados do forno, grandes, rechonchudos, brilhantes, com passas. Por uns segundos, o choque provocado pelo achado, assim, bem como a visão dos pãezinhos e o cheiro delicioso de pão quente que emanava da porta, quase fizeram Sara desfalecer. Sabia que nem precisava hesitar para usar a pequena moeda. Era evidente que estava caída na lama há algum tempo e que o seu dono já teria desaparecido no meio daquelas pessoas que iam e vinham durante todo o dia. Ainda assim, vou perguntar à padeira se perdeu alguma coisa, pensou Sara para si mesma. Atravessou a calçada e colocou a bota encharcada na soleira da porta. Quando o fez, viu uma coisa que a fez parar. Era uma pequena silhueta, ainda mais desamparada que ela. Uma pequena figura com um monte de andrajos do qual emergiam os pequenos pés escarniçados, enlameados e descalços, porque os farrapos com os quais sua dona tentava cobri-los não eram compridos o suficiente, e uma cabeleira desgrenhada emoldurava-lhe um rosto sujo, de olhos esbugalhados e esfomeados. Sara compreendeu o olhar dela assim que a viu. Sentiu uma súbita compaixão por aquela figura. É uma mendiga. E ainda passa mais fome do que eu, constatou para si mesma. A criança mendiga olhou de volta para Sara e desviou-se um pouco para a deixar passar. Estava habituada a ser obrigada a desimpedir o caminho para todos. Sabia que se um policial a visse, lhe ordenaria: vá, ande. Sara apertou a moeda na mão e hesitou por uns segundos. Depois dirigiu-se à criança. Você está com fome? A menina encolheu-se ainda mais nos seus farrapos. Sim, eu tenho. Respondeu numa voz meio rouca. Você não almoçou? Perguntou Sara. Não almocei nem tomei o café da manhã. Não comi nada, disse a mendiga numa voz cada vez mais sumida e continuando a encolher-se. Desde quando? Quis saber Sara. Não sei. Hoje ainda não consegui nada e já cansei de pedir. Só de olhar para ela, Sara sentiu-se mais esfomeada e fraca. Mas aqueles seus pensamentos continuavam a ocupar-lhe a mente e, apesar de ter o coração apertado, dizia para si mesma: sou uma princesa, e as princesas, mesmo quando expulsas dos seus tronos e abandonadas à pobreza, partilham sempre o que têm com as pessoas que são mais pobres e esfomeadas do que elas. Partilham sempre. Os pãezinhos custam 1 dinheiro cada. Se eu tivesse achado meio shilling, poderia ter comido 6. Não será o suficiente para encher a barriga a nenhuma de nós.
mas sempre é melhor do que nada. Espera aqui um pouco, pediu ela à criança. Entrou na loja. Lá dentro estava quente e cheirava divinamente. A padeira preparava-se para colocar mais pãezinhos na vitrine. Por favor, minha senhora, por acaso perdeu alguma moeda de 4 dinheiros? Perguntou e estendeu a mão com a solitária moeda na palma. A mulher olhou para a moeda e depois para ela, para o seu rosto sincero e roupas velhas, outrora requintadas. Não, minha filha, você a encontrou? Perguntou a padeira. Sim, estava na sarjeta, disse Sara. Então fique com ela. Provavelmente já estava lá há mais de uma semana e só Deus sabe quem a perdeu. Eu entendo, mas achei melhor perguntar, explicou Sara. Pouca gente faria isso, argumentou a mulher, com um ar ao mesmo tempo interessado, curioso e bem disposto. Você quer comprar alguma coisa? Acrescentou, ao ver Sara olhar de relance para os pãezinhos doces. 4 pãezinhos, por favor. Daqueles ali, a 1 dinheiro cada, pediu Sara. A mulher dirigiu-se à vitrine e colocou uns quantos num saco de papel. Sara reparou que eram 6. Eu pedi 4, só tenho 4 dinheiros, explicou ela. Eu acrescento 2 para fazer o peso certo. Tenho certeza que irão saber bem. Você não está com fome? Os olhos de Sara turvaram-se de lágrimas. Sim, bastante. Eu agradeço muito a sua generosidade. Preparava-se para dizer: lá fora está uma criança que tem mais fome do que eu. Mas nesse momento entraram 2 ou 3 clientes e todas pareciam muito apressadas. Por isso só teve tempo de agradecer e sair. A mendiga continuava encolhida, sentada junto à porta da loja. Tinha um aspecto pavoroso nos seus andrajos sujos e encharcados. Olhava em frente, com um ar absorto de sofrimento, e de repente passou as costas da enegrecida mão pelos olhos, enxugando as lágrimas, que pareciam surpreendê-la ao extravasarem sem aviso dos seus olhos. Murmurava para si mesma. Sara abriu o saco de papel e tirou um dos pãezinhos quentes que já tinham aquecido um pouco as suas gélidas mãos. Toma, está quentinho. Come para não sentir fome, para não sentir tanta fome, disse Sara, colocando o pãozinho no colo da mendiga. A criança sobressaltou-se e levantou a cabeça, olhando espantada, quase assustada para Sara. Como se nem acreditasse em tamanha e súbita sorte. Agarrou então o pãozinho e começou a devorá-lo em grandes dentadas esganadas. Oh, meu Deus, está tão bom! Sara escutou-a dizer, deliciada, numa voz abafada por ter a boca cheia. Sara tirou mais 3 pãezinhos e colocou no colo da menina. A avidez com que a mendiga tragava os pãezinhos era de cortar o coração. Tem mais fome do que eu. Está faminta, na verdade, pensou Sara. Mas a sua mão tremia quando colocou o 4º pãozinho no colo da criança. Eu não estou esfomeada como ela. E acrescentou um 5º pãozinho. A pequena mendiga continuava a abocanhar e a empanturrar a boca quando Sara se afastou. Estava demasiadamente esfomeada para agradecer. Isto se alguém lhe tivesse ensinado boas maneiras, o que nunca acontecera. A mendiga era apenas uma pobre criatura errante. Adeus, despediu-se Sara. Quando chegou ao outro lado da rua, olhou para trás. A criança tinha um pãozinho em cada mão e parara a meio de uma dentada para olhar para ela. Sara voltou a despedir-se com um aceno de cabeça e a mendiga, ao fim de um longo e curioso olhar, acenou-lhe de volta.
e até perder Sara de vista, não voltou a morder o pãozinho, nem mastigou o pedaço que tinha na boca. A padeira estava do outro lado da vitrine, observando a cena. Oh, meu Deus, não é que aquela menina deu os seus pãezinhos a uma mendiga. E não foi porque não os quisesse, pois ela estava com fome. O que eu não daria para saber por que o fez, comentou ela. Ficou parada junto à vitrine pensando nisso. A sua curiosidade levou a melhor. Dirigiu-se à porta e falou com a mendiga. Quem te deu esses pãezinhos? Perguntou-lhe. A criança acenou com a cabeça na direção das costas de Sara, que começava a desaparecer no meio da multidão. O que ela te disse? Perguntou se eu estava com fome, replicou a mendiga. E o que você respondeu? Eu disse que sim. E depois ela entrou aqui e comprou os pãezinhos e deu a você, é isso? A criança acenou que sim com a cabeça. Quantos? 5. A mulher pensou por um instante. Só deixou um para ela. Pensou e disse em voz baixa. E teria conseguido comer os 6 sozinha. Eu vi isso nos seus olhos. Continuou a olhar na direção onde a pequena benfeitora desaparecera e sentiu-se perturbada, como há muito tempo não lhe sucedia. Quem dera que não tivesse ido embora tão depressa. Virou-se então para a pedinte. Você ainda está com fome? Fome eu tenho sempre, mas já não é tão grande como agora há pouco. Entre, pediu a mulher segurando a porta da loja aberta. A mendiga ficou de pé e entrou. Ser convidada a entrar num lugar quente e cheio de pão parecia-lhe uma coisa incrível. Não fazia ideia do que ia acontecer, mas também pouco se importava. Vai aquecer você, disse a padeira, apontando para uma salamandra numa minúscula divisão nos fundos. E olha, quando estiveres cheias de fome e quiseres um pedaço de bolo, vem aqui. Sara encontrou algum consolo no seu último pãozinho. Fosse como fosse, ainda estava bem quente e era melhor que nada. Ao mesmo tempo que andava, ia partindo pequenos pedaços e comendo devagar para fazer o pãozinho durar mais tempo. Faz de conta que é um pãozinho mágico e que uma dentada equivale a uma refeição inteira. Se continuar assim, não tardarei a ficar muito cheia, imaginava ela. Já tinha escurecido quando Sara chegou à praça, onde ficava o colégio de Miss Minchin. As casas já tinham as luzes todas acesas. As cortinas da janela pela qual ela costumava ver de relance alguns membros da família grande não tinham ainda sido fechadas. Muitas vezes àquela hora avistava o cavalheiro a que apelidava de Sir Montmorency, sentado num grande cadeirão, com um rancho de filhos em redor dele, a conversarem, rirem, empoleirados nos braços do cadeirão, nos joelhos do pai ou encostados a eles. Naquele fim de tarde, estava, como era habitual, rodeado pelos filhos, mas não estava sentado. O ambiente, pelo contrário, parecia bastante agitado. Era evidente que alguém iria empreender uma viagem. E esse alguém era o Sr. Montmorency. Havia uma carruagem parada à porta e uma enorme mala de couro estava presa a ela. As crianças pulavam e tagarelavam à volta do pai, agarrando-se a ele como podiam. Ao seu lado, a mãe, bonita e de faces rosadas, parecia fazer-lhe algumas recomendações. Sara parou um momento para ver o Sr. Montmorency pegar nos mais pequenos ao colo e beijá-los, e inclinar-se para se despedir dos mais crescidos. Será uma ausência longa? Interrogou ela.
A mala é bastante grande. A família vai sentir falta dele. Eu mesma sentirei a falta dele, muito embora ele nem saiba que eu existo. Quando a porta se abriu, retomou seu caminho, recordando-se da ocasião em que um dos meninos lhe dera meio shilling. Mas ainda avistou o viajante emergir pela porta, a sua silhueta recortada pela resplandecente luz do vestíbulo. As crianças mais velhas ainda em volta dele. Será que há muita neve em Moscou? Será que está tudo gelado? Perguntou Janet. Irá andar numa droshky, papá? Nota da tradutora. Carruagem de 4 rodas aberta e baixa usada na Rússia. Irá andar numa droshky, papá? Será que vai ser o czar? Indagou uma criança. Eu escrevo logo, contando tudo, respondeu o pai, rindo. E vou mandar fotografias de mujiks. Nota da tradutora, camponês russo. E de muitas outras coisas. Vá, corram para dentro, está uma umidade terrível. Preferia ficar com vocês a ir para Moscou. Adeus. Adeus, meus queridos, Deus vos guarde. Desceu os degraus a correr e saltou para a carruagem. Se encontrar a menina, dê-lhe cumprimentos nossos, gritou Guy Clarence aos pulos no capacho. Entraram então e a porta foi fechada. Viste a menina que não é mendiga passar? Perguntou Janet a Nora quando regressaram à sala. Parecia enregelada e encharcada. Eu a vi girando a cabeça por cima do ombro, olhando para nós. A mamã diz que as roupas dela têm aspecto de terem sido dadas por alguém muito rico, que já não as usava, por estarem pequenas e velhas. As donas do colégio mandam-nos sempre fazer recados nos dias em que o tempo está pior. Sara atravessou a praça em direção à escada de serviço do colégio, sentindo-se trêmula e fraca. Pergunto, quem será a menina de que o Sr. Montmorency vai em busca? Ela ia pensando. E desceu os degraus carregando o cesto, que parecia ainda mais pesado do que nunca, ao mesmo tempo que o chefe da família grande seguia rumo à estação para pegar o comboio que o levaria a Moscou, Rússia, onde envidaria todos os esforços para encontrar a filha perdida do capitão Krill.